eu gostaria de relembrar rapidamente, em um slide apenas, o que nós vimos nos últimos 2 sermões. Nós vimos primeiramente sobre a essência do que é ser cristão, e em segundo lugar nós vimos sobre a identidade do que é ser cristão. E quando nós falamos sobre a essência do que é ser cristão, nós estudamos um texto que fala sobre autorrenúncia. Um texto que diz que aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser discípulo. E ao falarmos sobre autorrenúncia, nós entendemos que só é verdadeiro discípulo, prestem bastante atenção nessa palavra, só é verdadeiro cristão aquele que abre mão da sua vida. O meu grupo familiar perguntava: mas pastor, não é cristão aquele que tem fé em Cristo Jesus? E eu expliquei para as pessoas que lá estavam: e se você não participa de um grupo familiar, de um elo de comunhão, participe, o crescimento é extraordinário. E lá eu expliquei dizendo que a fé verdadeira, a fé que vem com arrependimento, é abrir mão da vida. Se alguma pessoa pensa que tem fé, mas não abriu mão da vida, essa pessoa não tem fé. Não a fé verdadeira, não a fé que salva. Porque a fé que salva é dizer: eu não posso me salvar, então Cristo é o meu Senhor. Está claro isso? A fé verdadeira, ela pressupõe autorrenúncia. A fé que salva é a fé que faz com que nós abramos mão de sermos o Senhor do nosso próprio destino. Se nós fazemos de Cristo nosso Senhor, se nós cremos que Ele é o nosso Senhor, então é só Ele que é o Senhor. Se eu quero decidir sobre as minhas coisas, se eu quero controlar a minha vida, se eu quero fazer só o que eu quero, os meus desejos, então eu não tive fé verdadeira em Cristo. A fé verdadeira é aquela fé que autorrenuncia ao eu em prol do Evangelho. Então, se essa pessoa vive egoisticamente, ela tem que pensar se realmente ela já é salva. Somente os salvos, ou somente aqueles que abriram mão da sua vida, isso é fé, se entregaram ao Senhor, é que são verdadeiramente salvos. Ficou claro? Então, na outra semana, na semana passada, mais em específico, nós falamos sobre a identidade do discípulo. E falando sobre a identidade do discípulo, nós falamos sobre o amor. A essência do discípulo é a autorrenúncia, mas o que identifica o discípulo é o amor. E uma coisa fantástica é que não apenas identifica, mas é a evidência que alguém é discípulo. Aqueles que não amam não conhecem a Deus. Isso está lá em 1 João. João escreve essa verdade, dizendo que se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. E nós aprendemos que esse amor é um amor sacrificial, como Cristo nos amou. E tem tudo a ver com autorrenúncia. Autorrenúncia, na essência, é sacrifício. E então nós vimos como isso é aplicado nos relacionamentos e na unidade da igreja. É muito fácil dizer que se ama o próximo, mas despreza os relacionamentos e despreza a unidade. Com certeza, aquele que despreza a unidade e os relacionamentos não ama. Não ama como Cristo ama. E essa pessoa novamente deve ser confrontada com o Evangelho, se arrepender e ter fé. Está claro? Nós falamos da essência e da identidade. E hoje nós vamos falar sobre a missão. E a missão, nós vamos para um texto conhecidíssimo, que deve ser já a 3ª ou 4ª vez que eu exponho aqui na Nova Aliança. Eu gostaria de expor novamente, que é Mateus 28. Esse é um dos textos que eu mais gosto. E gosto muito de falar sobre ele. E hoje eu vou trazer algumas coisas bem diferentes do que eu havia falado outras vezes para os irmãos.
E por isso eu peço para que vocês prestem bastante atenção na missão e na verdade explícita nesse texto, em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, o versículo 18 a 20. Todos encontraram? Pode compartilhar com aquele irmão que está ao seu lado que não trouxe a Bíblia, como também você pode acessar aí no seu celular. Fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu queria fazer mais uma oração. Por sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nos ajude a colocar em prática essas verdades. Pai querido, que a Tua palavra seja anunciada hoje. Que o Senhor use esse pobre pecador, Teu servo, instrumento em Suas mãos. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero começar com uma história muito bonita sobre um missionário de verdade. Essa história ela é contada e aconteceu com um missionário chamado Ronaldo Lidório. E calme, vocês devem estar pensando, ele é um missionário de verdade. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir quem é. O Ronaldo Lidório conta uma história que ele foi até a Amazônia, depois de passar anos na África, e ele plantou uma igreja entre os Concombas na África. Agora ele está na Amazônia, e na Amazônia ele está então para evangelizar. Nesse período ele estava ainda mapeando tribos não evangelizadas. Então ele pesquisou várias tribos e ele ouviu falar de uma tribo que ficava a uma semana da cidade de Tefé. Tefé é uma cidade lá no Amazonas. E ficavam uma semana nessa cidade de barco e na mata. Era 4 dias na mata e 2 dias de barco. E então ele decidiu ir para essas tribos para então conhecê-las e começar o trabalho da anunciação do Evangelho. Ele pesquisou, nunca ninguém havia pregado, nunca nenhuma missão havia enviado missionário para essas tribos. Então ele foi. Em Tefé ele arrumou um guia indígena e ele foi com esse guia e ele entrou essa mata. E essa mata, ele tinha os seus equipamentos, mas a mata sempre é muito perigosa. E ele com o índio, ele conta que numa das noites o índio nem dormiu direito. E no outro dia ele perguntou: por que você não dormiu? E ele disse: olha, eu posso ser índio, mas eu tenho medo de onça. E aí a partir daí o Ronaldo Lidório, primeira vez que ele estava entrando na mata, começou também a ter medo de onça. Mas ele foi, e foram 4 dias de viagem. E aí ele chegou naquela tribo que nunca ninguém havia pregado o Evangelho. E quando ele entrou na tribo, ele percebeu que alguns índios estavam ali, mexendo nas palhas, limpando o terreiro, ajeitando algumas coisas. E ele, por meio do índio, que era o seu guia e intérprete, ele perguntou: o que eles estão fazendo? E eles responderam: estamos arrumando as coisas para cultuar. Ronaldo Lidório não entendeu. Ele virou assim e disse: como assim? Cultuar? Ninguém pregou o Evangelho aqui, eu entendi errado, pergunte para eles. Novamente, o que é cultuar? E aqueles índios responderam: é cultuar o Senhor Jesus Cristo, você não o conhece? Ronaldo Lidório brinca dizendo que ali atrás o índio gritou bem alto: aleluia! E ele pensou: são crentes e são pentecostais ainda. E ele perguntou: quem que trouxe o Evangelho para vocês? Quem foi o missionário? Os índios responderam: missionário nós não sabemos, mas foi o seu João. Ele mora bem ali naquele flutuante.
Então o Ronaldo Lidório foi até o Flutuante. O Flutuante, eu trouxe uma foto aqui, quem não conhece, é uma casa que fica em cima de duas toras gigantescas e ficam flutuando nos rios da Amazônia. E a casa muito simples. E ele foi àquela casa simples, um cômodo apenas. E ali naquela casa tinha umas 3 redes já corroídas, já com tempo, velhas. E lá no cantinho tinha um senhor, o seu João. E o seu João estava lendo a sua Bíblia com os olhos bem próximos da Bíblia, com muita dificuldade, sem sapato, com uma calça já rasgada. E então o Ronaldo Lidório disse: seu João, ele virou assim e disse: quem é você? E o Ronaldo disse: eu sou um missionário. Então o João disse: calma aí. E ele gritou à sua esposa: Maria, vem aqui ver, porque chegou um missionário de verdade. O Ronaldo Lidório conta que nunca se sentiu tão constrangido de ser chamado de missionário de verdade, sendo que o seu João estava ali sem nada. O Ronaldo Lidório estava com o sustento das igrejas, com oração das igrejas, com a sua bota de borracha, com o seu GPS, com o seu telefone via satélite. Ele estava cheio de coisas que trazem conforto, que ajudam, que trazem segurança. E o seu João estava ali no Flutuante. E então o Ronaldo Lidório perguntou ao seu João: seu João, o que te traz aqui? Ele disse: olha, professor, olha, missionário, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus e na região que eu morava não tinha peixe. Então eu peguei minha família e vim rio adentro, procurando peixe e alimento para minha família, e encontrei esse lugar aqui, e aqui eu estou. Então o Ronaldo Lidório perguntou: mas você encontrou peixe? Ele disse: peixe eu não encontrei não, mas aqui eu já plantei 6 igrejas. Daí chega os filhos, a esposa. O Ronaldo Lidório olha os filhos de 7 a 14 anos, adolescentes, crianças, sem estudo, estando ali, e ele perguntou para o missionário João, disse: seu João, você não se preocupa em estar num lugar melhor para os seus filhos estudarem? Você está aqui num lugar tão precário, você não se preocupa com a saúde, com a vida dos seus filhos? E então o seu João virou para o Ronaldo Lidório e disse: meu missionário, eu estou preparando uma herança para os meus filhos, uma herança que você nem pode imaginar. Então o Ronaldo Lidório olhou para o lado, viu aquele flutuante, viu que ele não tinha nada, apenas uma panela velha, e pensou: que herança! E então aquele missionário João continuou e disse: a herança de ver o poder de Deus na prática. Ele plantou 6 igrejas. Ele nunca havia estudado, ele não sabia nem ler direito. Aprendeu porque alguém o ensinou para ler as Escrituras Sagradas. Ele saiu para buscar peixes, e encontrou homens. Ele plantou 6 igrejas. Isso tem tudo a ver com o nosso texto hoje. Meus irmãos vão entender isso. Rapidamente, bem rápido mesmo, eu quero mostrar para os irmãos qual que é o contexto do texto em estudo. Primeiramente, nós estamos aqui após a ressurreição e antes da ascensão de Jesus Cristo. Jesus então foi morto por causa dos nossos pecados, nós já ouvimos isso hoje, e ele ressuscitou. E a ressurreição mostra que nós temos vitória nele. E antes dele ir até os céus e assentar à destra de Deus para reinar, como ele hoje está reinando à destra do Pai, lá nos céus, no seu trono de glória, antes dele subir, ele ainda passa 40 dias com os discípulos. E ele traz vários ensinamentos. Ele traz os seus últimos ensinos aos discípulos desse período. E aqui nós estamos. O registro desse ensino aqui é o registro dos últimos
das últimas palavras do Senhor aos discípulos. É interessante que aqui ainda nesse texto, talvez ainda no começo desses 40 dias, alguns discípulos ainda não haviam crido no Senhor Jesus Cristo. Eu exponho um texto paralelo a esse de Marcos 16, onde eu mostro que os discípulos precisaram que Jesus fosse até eles para inaugurar a fé. Eles eram também incrédulos, eles não haviam crido na ressurreição e precisaram de Jesus. Lembra de Tomé? Só se eu colocar o dedo, e aí nós aprendemos a verdade que a partir dali a crença não seria pelo ver, mas pelo acreditar no testemunho, na palavra. Por isso que há aquele versículo lindíssimo em João: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Não viram com os olhos físicos, mas viram com os olhos da fé, porque ouviram o testemunho. Então nós temos dois textos paralelos, que é Marcos 16, 14 e 18 e Atos 1, 8, onde lá em Atos 1, 8 diz que os discípulos serão testemunhas quando receberem o Espírito Santo. O testemunhar daquilo que eles viram, para que outras pessoas viessem a crer. Isso é lindo. E então, nesse texto, nesses 3 versículos que nós lemos, nós temos Jesus falando qual é a missão dos discípulos. Isso é de muita importância. Observe o seguinte: Mateus, que registrou esse texto, Mateus poderia registrar qualquer coisa no final, mas ele registrou no final a missão. São os últimos ensinos de Jesus. Jesus poderia ensinar qualquer outra coisa, mas Jesus ensinou a missão. É porque isso é muito importante. É porque tudo que foi escrito no Evangelho deve conduzir os discípulos a cumprir a missão. Está claro isso? No contexto nós já aprendemos a relevância desse texto, de notar o quão é importante a missão para Jesus, para deixar esse ensinamento do que nós devemos fazer depois que ele fosse embora, agora, neste momento, como também para Mateus, de registrar no final do seu evangelho, do seu escrito, do seu livro, o que é que nós devemos fazer. O problema é que nós perdemos isso. A gente não olha para essas coisas. Talvez a gente valoriza todas as outras e esquecemos dessa que é de suma importância. E por isso nós precisamos voltar a esse texto. E eu vou responder algumas perguntas. E a primeira pergunta é: qual razão? Qual é a razão? Qual é a razão de termos uma missão? Por que que vocês temos, nós cristãos, nós temos uma missão? Por que no cristianismo há uma missão? Por que os discípulos não é só crer em Jesus, ser salvo e pronto, acabou? Por que nós ainda não estamos no céu? Se lá é o lugar perfeito, por que Deus ainda não nos levou para lá, se já cremos? Poderia ser imediato. Eu creio e Deus já é meu, e leva para o céu, tira do mundo. Mas por que ainda estamos no mundo? Essa é a pergunta. Isso é respondido aí já no primeiro versículo. Olha aqui que Jesus diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos entender essa expressão. A primeira coisa que eu lembro aqui é que essa é uma autoridade própria. Jesus, antes de vir ao mundo, ele já tinha essa autoridade. Ele já era Senhor de toda a criação. Pode abrir aí em João 17:5. Hoje nós vamos abrir muitos textos e eu quero ver a agilidade dos irmãos aí de abrirem e não dormirem. Então abra aí sua Bíblia, João 17, capítulo 5. João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, Jesus que está orando, com
contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Então essa é uma glória própria, essa é uma autoridade própria. Jesus, antes que houvesse mundo, ele já era glorioso, sempre foi glorioso, e é glorioso, e será glorioso eternamente, porque ele é o Senhor. Agora, por que então Jesus fala essa expressão se ele já tem toda a autoridade? Por que ele fala, toda a autoridade agora me foi dada? Olha em Filipenses, vai ficar claro agora para ti. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Um pouquinho à frente aí. A palavra nesse texto diz o seguinte: pois ele, Jesus Cristo, subsistindo na forma de Deus. Então Jesus sempre existiu na forma de Deus. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Olha que interessante. Esse texto está dizendo, Jesus é Deus. Jesus sempre existiu na forma de Deus, mas ele teve um período que ele se esvaziou. E o texto continua, assumindo forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então aqui nós aprendemos, queridos irmãos, que Jesus, sendo Deus, se humilhou e se esvaziou. E porque ele se humilhou e se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz, mais uma vez ele foi exaltado, mais uma vez a sua autoridade foi conquistada, porque ele é o Senhor. E quando nós pensamos que essa autoridade, ela tanto é própria como também é conquistada, nós lembramos daquilo que Jesus fez na cruz, que já está claro em Filipenses capítulo 2, quando diz que ele foi obediente por causa disso, por causa da sua morte na cruz obediente, Deus o exaltou e deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre. É essa autoridade que Jesus está falando aqui, é essa autoridade que ele conquistou em nome de Jesus. Lá em João capítulo 17, versículo 2, nós vemos essa verdade, essa autoridade de salvação, essa autoridade de salvar pecadores, na qual ele conquistou na cruz. Olha aqui que diz o versículo 2: assim como me conferiste, Jesus está falando dele mesmo, assim como me conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos que me destes. Eu mudei aí os pronomes porque Jesus está falando dele mesmo na terceira pessoa. Jesus está dizendo, Deus me deu autoridade sobre toda a carne para que eu pudesse conceder a vida eterna a todos. Está ficando claro agora? A autoridade que Jesus recebe, sim, é a autoridade própria de rei, mas é uma autoridade que ele conquistou na cruz. É a autoridade de salvar pecadores, é a autoridade de conceder a vida eterna a pecadores. E para conceder vida eterna a pecadores, ele precisava morrer, ele precisava vencer a morte, ele precisava derrotar o diabo pisando na cabeça da serpente. O diabo que é o senhor da morte, porque ele é o acusador. Quer ver o texto de Hebreus? Leia aí, abre aí em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Aqui o autor está falando de Jesus também.
Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele está diferenciando Jesus de anjos. E uma diferença fantástica, que é necessária de Jesus de anjos, é que Jesus se tornou carne. Jesus se tornou humano, homem. Isso é muito importante. Olha aqui que ele diz: visto, pois, que os filhos têm participação de carne e sangue, destes também ele aqui é Jesus, igualmente participou. Jesus participou de homens, por quê? Porque ele se tornou homem. E aí o texto continua: para que por sua morte, olha o que o texto diz, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Que texto rico e que texto profundo. Jesus se tornou semelhante a homens, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, para que ele pudesse libertar e salvar os que tinham pavor da morte e eram escravos dela. Nós. É essa autoridade conquistada. Jesus então venceu a morte e venceu o inimigo das nossas almas. Uau, que fantástico esse texto. E por fim, eu entendo que essa autoridade é uma autoridade prometida, e esse texto vai conectar todos os demais. Lá em Daniel, o profeta Daniel, e não Daniel da Ju, lá em Daniel capítulo 7, olha o que o profeta Daniel, muito antes de Jesus, fala sobre o Senhor Jesus. Isso que é fantástico nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, conectado num só sentido, mostrar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o texto de Daniel, Daniel capítulo 7, versículo, eu vou ler desde o versículo 13, eu acho que é muito importante. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Uau! É a expressão que Jesus é chamado, Filho do Homem. Eis que vinha um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, ao mais velho, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que texto lindo! Daniel está dizendo: olha, eu tive a visão de um semelhante a um homem, a um filho de homem, um humano, que foi até um ancião, e ele recebeu todo o domínio, toda a autoridade, e é o domínio e a autoridade para algo bem específico, para que todos viessem até ele, o servissem e o adorassem e crescem no seu nome. Não é isso que está acontecendo em João 7, em João 17, versículo 2, a autoridade para salvar pecadores? Não é isso que está acontecendo em Filipenses capítulo 2, o nome acima de todos os nomes, para que todos se dobrem diante do Senhor? Não é isso? Então, que Jesus está nos dizendo, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada dos céus e da terra, a verdade é que Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para salvar pecadores. E se tenho essa autoridade, vocês têm uma missão. E se posso salvar pecadores, porque eu conquistei, porque eu morri para salvá-los, porque foi árdua a minha tarefa, então vocês que são salvos, vocês têm uma missão. Vocês devem anunciar-nos.
Então, queridos irmãos, a missão que Cristo nos dá vem da autoridade que Ele tem para salvar pecadores. É por isso que nós temos uma missão. Essa é a razão de termos uma missão. Essa é a razão de não convertermos e imediatamente sermos teletransportados para o céu. Porque Jesus ainda salvará pecadores. E Ele quer usar a igreja, Ele quer usar cada um de vocês para continuar salvando pecadores. Porque Ele tem essa autoridade, Ele tem esse poder. Está claro? É essa a autoridade do Senhor. E essa autoridade, então, Ele ordena. E Ele diz a nossa missão. E a segunda pergunta que eu quero responder nessa noite é: qual é a nossa missão? Lá em Mateus capítulo 28, nós vemos a resposta no versículo seguinte. Olha comigo, volte a sua Bíblia lá para Mateus 28, o versículo 19, diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui eu quero chamar a atenção a um grande erro que nós temos. Nós pensamos que a ordem é o ide. E todas as vezes que eu expus esse texto aqui e também nos cursos de evangelismo que nós tivemos, eu explico para os irmãos que o ide não é a ordem. A ordem é: façam discípulos. No original grego só existe uma expressão no imperativo. O imperativo é aquilo que denomina a ordem. Façam discípulos. E indo deve ser entendido como tendo ido, ou agora que vocês estão indo, ou vão e façam discípulos. Mas a gente não pode perder de vista que o foco da ordem é: façam discípulos. Por que isso, queridos irmãos? Porque a gente sempre cai no erro de que eu preciso ir. E a gente fica pensando: não, eu preciso ir para a África, eu preciso ir para a Amazônia. Não é. Observe que aquele homem, o seu João, missionário, ele fez discípulos, não porque ele foi ser missionário em terras estrangeiras ou em tribos. Ele estava indo, ele estava vivendo a vida dele, ele estava atrás de peixe. Mas ele fez discípulo, mesmo atrás de peixe. É essa a ideia aqui. Mesmo no exercício da sua profissão diária, você deve fazer discípulo. É isso que eu estou dizendo. Não se prenda: eu tenho que ir para longe. Não. Todo coração incrédulo é um campo missionário. Então você deve fazer discípulo. Essa é a ordem. E eu quero chamar a atenção que essa é a única missão. Irmãos, Jesus nos deu várias ordenanças, mas Ele apenas nos deu uma missão. Isso tem que ficar claro no seu coração. Olhe, Jesus acaba de dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele poderia exigir qualquer outra coisa, concordam comigo? Ele está dizendo: eu tenho todo o poder e glória. Ele poderia falar para os discípulos fazer o que ele quisesse, mas Jesus disse: vamos e façam discípulos. Olha o quanto isso é importante para Jesus. Ele diz: olha, eu tenho todo o poder. Então, se eu tenho todo o poder, entenda uma coisa: a missão, a única missão, e é a missão que eu quero que vocês se atenham, é fazer discípulos. Sabe qual é o problema, queridos irmãos? É que nós, como igreja, perdemos o foco. Na verdade, nós perdemos o foco há muito tempo. Não é apenas a igreja do século XXI, mas a igreja do século XX, do século XIX, do século XVIII, do século XVII. Há muito tempo nós perdemos a essência do fazer o discípulo. E há muito tempo nós estamos preocupados em fazer outras coisas.
eu quero relembrá-los a mensagem do pastor Jean, que pregou no dia 22 de setembro, no dia do nosso aniversário, quando ele mencionou que Jesus não nos manda a fazermos corais, Jesus não nos manda a fazermos acampamento, Jesus não nos manda a fazermos eventos, a termos bons grupos de música, a construirmos templos. Jesus nunca disse: agora vão construir templos bonitos, góticos, com uma cruz lá em cima. Tem que ter uma cruz. Ele nunca mandou. Ele nos mandou fazer discípulos. E porque foi a ordenança dele, é por isso que nós negligenciamos. Porque o nosso coração é inclinado para o pecado. Eu quero te dizer, meu irmão, que você pode estar servindo em todos os ministérios da igreja. Você pode estar fazendo todos os eventos possíveis. Mas se você não está fazendo discípulo, você não está cumprindo a sua missão. E você está perdendo tempo. Você pode estar ganhando todo o dinheiro do mundo no seu trabalho, tendo sucesso profissional abundante, mas se você não está fazendo discípulo, você não está cumprindo a sua missão. Isso está errado. Eu quero que vocês entendam que fazer discípulo aqui não é discípulo para si mesmo, mas é discípulo para Jesus. Um discípulo é um seguidor de Jesus. Isso é muito importante, porque hoje em dia nós vemos muito se falar em discípulo, mas discípulo para si. O meu discípulo. Não, é o discípulo de Cristo. E para fazer um discípulo de Cristo, nós precisamos levá-los a ter tanto a essência, que é o auto-renunciar, e tanto a identidade, o amar. E digo mais, para fazer discípulo, a gente precisa renunciar a nós mesmos, porque se você não renuncia o seu tempo, se você não abre mão daquilo que você está fazendo, se você não abre mão de assistir um filme de 3 horas, de assistir uma noite de Netflix, de gastar 1 hora no WhatsApp, se você não abre mão dessas coisas para gastar tempo com alguém falando de Jesus, você nunca vai discipular. Então exige renúncia e também exige amor. O de ver pessoas se perdendo enquanto nós estamos gastando tempo com o WhatsApp, de ver pessoas indo para o inferno enquanto nós estamos gastando tempo assistindo séries, e muitas dessas séries demasiadamente promíscua, cheio de lascívia e leviandade. Então, para fazer discípulo, eu também preciso me renunciar e amar. Mas também, eu quero que você entenda que fazer discípulo, e eu coloquei uma aspa aqui no termo discípulo, porque o termo no grego traz a ideia de um aprendiz. Fazer discípulo é mais do que evangelizar. Tem muitas pessoas que pensam que é só evangelizar, é só ir ali para a rua e em 5 minutos apresentar o plano da salvação e acabou, cumprir minha tarefa. E não é. O termo discípulo significa um aprendiz de vida, um aprendiz a qual você vai acompanhar durante uma vida. Então nós cremos que discipulado é levar uma pessoa da descrença à crença, da crença à maturidade, da maturidade à liderança, da liderança até a capacidade dele discipular novamente. Se você não tem acompanhado uma pessoa com esse intuito, você não está discipulando.
E eu quero te chamar a atenção a isso, para que você cumpra a sua missão, para que você largue coisas que você não precisa estar fazendo e comece a fazer o essencial, e comece a fazer aquilo que Jesus mandou. Amém? Outra pergunta é: como cumprimos a missão? Jesus é tão fantástico que ele já diz como, e tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. O texto diz que nós cumprimos a missão indo, batizando e ensinando. Olha o que ele diz. Eu já expliquei que o id aqui é indo, tendo ido. É a ideia de um gerúndio, de uma ação continuada. Então, indo, façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façam discípulos. Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Primeiro, a ideia do ir aqui, a gente pode relembrar uma fala de Jesus em Mateus 10, 5, na ideia de que agora os discípulos podem ir. Quer ver o que acontece lá em Mateus 10? O mesmo livro, voltando um pouquinho, voltem aí. Mateus 10, versículo 5, diz o seguinte: a estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções. Jesus enviou os 12 antes dele ser morto, mas com as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Jesus está dizendo: olha, não vão até os gentios e não vão até os samaritanos, fiquem apenas em Jerusalém, porque eu ainda não morri. Agora, quando ele morreu e ressuscitou e ele tem autoridade para salvar, essa história muda. Ele não diz não vão, ele diz vão. Vocês estão entendendo o contraste? Antes os discípulos não poderiam ainda ir e pregar em outros povos. Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido, e a salvação só vem depois da sua obra consumada. Mas agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou e tem autoridade para salvar, então ele diz: agora vocês podem ir. Vão por todas as nações, vão por todos os lugares, vão indo. E enquanto vocês estão indo, façam discípulo. Eu traduzi aqui no slide um termo que a gente usa muito: discipulem. E a gente usa esse termo pensando que é uma reunião, uma sala, aonde a gente vai estudar um estudo bíblico e apenas isso. Não é isso que é fazer discípulo. Fazer discípulo tem mais a ver com vida e com acompanhar. E em segundo lugar, Jesus diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que hoje vocês que são membros da igreja, vocês não podem batizar. Então, o que seria isso? Seria a inserção, a comunidade, a família da fé. Então, você precisa acompanhar pessoas e levá-las a fazerem parte da família da fé. Olha o tanto que é importante isso. O batismo aqui é tanto um sinal que agora nós pertencemos a um povo, a uma igreja, como um selo que nós fazemos parte de uma família, da aliança, da nova aliança no sangue de Jesus. Então nunca você vai ver nas escrituras dizendo que pode existir discípulos sem pertencer à igreja. Pessoas podem sim ser salvas sem ter frequentado igrejas, mas isso é atípico. Ninguém pode ser cristão e discípulo sem ser membro de uma igreja. Isso não é bíblico, dizer que eu posso ser cristão apenas na minha casa. O pertencer a uma igreja é essencial, e o batismo tem a ver com isso. E por fim, o texto diz: ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Olha que coisa mais maravilhosa. O discipulado pressupõe vida, e uma vida inteira, um investimento de vida contínuo e constante. Não é algo que interrompe em 3 meses. Ninguém ensina tudo que Jesus nos ensinou em 3 meses. Concordam comigo? É tudo, todos os ensinamentos, todas as verdades, é um acompanhamento de vida, é contínuo e constante.
Então, o fazer discípulo tem a ver com essa definição que eu já trouxe aos irmãos algumas vezes, que diz o seguinte, é uma definição do Rand Popper, quando ele diz: trabalhar na vida de algumas pessoas com a intenção de infundir às suas vidas a palavra de Deus e as boas novas, de modo que eles se tornem maduros, bem equipados, seguidores de Cristo e comprometidos a fazer o mesmo na vida de outras pessoas. Preste atenção nessa definição. É trabalhar na vida de pessoas para transmitir a palavra de Deus, para transmitir as boas novas, mas também para transmitir a sua vida, para que essas pessoas se tornem maduras, capacitadas, discípulas de Jesus, a ponto delas fazerem o mesmo em outros. Então o movimento é indo, batizando e ensinando. Uau, que fantástico! E esse movimento começa com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, e a igreja cresce. Amados, eu não estou dando um curso para pastores, não. Isso aqui não é o serviço dos presbíteros. É para você que é a igreja do Senhor. Essa é a sua missão. E se você está perdendo tempo, mais uma vez eu digo, com outra coisa, e não está cumprindo a sua missão, pare de perder tempo. Cumpra a sua missão. Qual é a garantia do sucesso? A última pergunta a ser respondida é essa. A garantia do sucesso é a presença constante, integral e eterna de Cristo Jesus. Constante, integral e eterna de Cristo Jesus. Olha o que Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Umas coisas a ser consideradas sobre essa presença de Jesus é que, em primeiro lugar, Jesus está presente conosco através da presença real do Espírito Santo. Lá em João 14, 16 e 18, ele diz que rogaria ao Pai para enviar um Consolador, para não nos deixar só ou sozinhos, para que nós tivéssemos Cristo conosco eternamente na pessoa do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então Jesus clama para que o Espírito venha, e uma vez que o Espírito é derramado em nós, nós temos a certeza que Jesus está conosco em presença real e vívida, porque o Espírito é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo, ele nos dá essa presença real constante de Cristo Jesus. Em segundo lugar, essa presença real e constante de Cristo Jesus, ela nos capacita para cumprir a missão com poder e ousadia. Se nós entendemos que é o Espírito Santo que é aquele que traz a presença real e verdadeira de Jesus a nós, então nós entendemos que esse mesmo Espírito Santo nos dá poder. É isso que diz em Atos 1, versículo 8. Lá em Atos 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder é recebido pelo Espírito. Pelo fato de Jesus estar conosco através do Espírito, nós temos o poder de sermos testemunhas. E aí, a partir de Atos capítulo 2, nós vamos ver esse poder, e não apenas o poder, mas cheio de ousadia, de intrepidez dos discípulos anunciando Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito. O João, o missionário João, ele foi eficaz na sua tarefa, ele teve sucesso plantando 6 igrejas, não é porque ele era um teólogo, não é porque ele sabia ler, não era porque ele era um homem estudado da palavra, mas é porque ele tinha o Espírito Santo. O poder para fazer discípulos não é nosso, é de Deus, é o poder do Espírito. Muitos cristãos dizem: pastor, eu não sei falar, eu não sei discipular. O que esse texto está nos provando é que essa fala, ela é uma contradição, ela é uma falácia. Falar que eu não sei falar, que eu não sei discipular, é não confiar em Jesus e no Espírito Santo.
nós podemos fazer discípulos porque temos o Espírito. Esse é o ponto. Claro que você deve sim buscar capacitação. E existem muitas oportunidades de capacitação. Esse ano eu já dei 2 ou 3 cursos sobre como cuidar de grupo pequeno, como discipular e como evangelizar. Então você pode ser capacitado. A verdade é que a gente não busca os cursos justamente para a gente continuar com esse argumento furado que não somos capacitados. E o problema é que esse é um argumento furado. Não é bíblico. Porque o poder é do Espírito. Amém? E outra coisa que aponta o fato de Jesus estar conosco é que essa é a forma de fazermos discípulos. Que forma? Estando com outras pessoas. Jesus está conosco. Olha o relacionamento presente aí. Em Marcos 3,14 diz que Jesus escolheu 12 para estar com ele e depois enviá-los a pregar. Então a forma do discipulado tem tudo a ver com estar com, que é o que nós chamamos de princípio Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. E essa é a essência de todas as escrituras sagradas. Lá em Apocalipse, abre aí a sua Bíblia, vamos acordar um pouquinho mais. Apocalipse. Você vai ver qual que é a conclusão de toda a nossa história, se não é Deus conosco. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Encontraram? Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo. Deixa eu traduzir essa palavra. Tabernáculo significa morada, casa. Então, eis a morada, eis a casa, eis a morada, eis a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com. Qual é o nome de Jesus? Emmanuel, Deus conosco. Quando ele vai para a eternidade, ele diz: eis que estarei convosco. Então, no finalizar de toda a nossa história, o texto nos diz: Deus mesmo estará conosco. E o que é fantástico é que a razão de Deus estar conosco é a razão de não haver dor nem sofrimento. Olha só o versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. É dessa verdade, é desse Emmanuel que nós somos chamados a nós. Amém? Queridos, eu quero concluir relembrando primeiramente 3 textos, 2 que nós estudamos alguns domingos atrás. O primeiro texto é esse que está aí, de Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Esse texto foi trazido a nós pelo pastor Ricardo Fragoso. Olha outro texto lindíssimo. Deus está em Cristo reconciliando o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O primeiro texto diz: olha, só Jesus é a salvação do mundo. Se você acredita que é outro nome, se você acredita que é um político, que é dinheiro, que é um bom governo, que é casas, que é saneamento básico, que é sei lá o que, está errado. É Jesus. E esse texto aqui está dizendo o seguinte: olha, Deus está consertando o mundo. E sabe como que Deus está consertando o mundo? Reconciliando homens. Esse sempre foi o plano de Deus. O plano de Deus não é dar conforto aos homens e enviá-los para o inferno. Não. O plano de Deus não é que os homens sejam ricos, prósperos, mas não se rendem a Ele. O plano de Deus é salvar homens. E é assim que Deus resolve o problema do mundo. Se há violência, se há corrupção,
A solução para essas coisas é salvar homens. É isso que o texto está dizendo. E nós temos essa palavra da reconciliação. Olha que legal esse texto que Jesus falando ao Pai. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra, vamos mudar o termo, completando a missão que me destes para fazer. E qual era a missão? Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eram teus, tu me destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. A missão de Jesus era revelar a glória de Deus aos discípulos. Era fazer com que os discípulos guardassem a palavra do Senhor. Que coisa fantástica. Por que eu estou falando isso? Meu querido irmão, fazer discípulo é a única missão. Talvez você esteja pensando que a solução do mundo seja outra coisa, mas não é. Todas as escrituras deixam claro, para resolver o problema do pecado, para resolver o problema da violência, da corrupção, para resolver o problema de toda a maldade da humanidade, Deus enviou o seu Filho para ser seguido. Deus quer salvar todos. Sabe qual que é o problema? É que nós, igreja, não estamos assumindo a nossa missão. Porque se nós entendemos que essa é a solução, que este é o plano de Deus para consertar, para reconciliar o mundo, então a gente não estaria fazendo outra coisa a não ser fazendo discípulo. Mas por que nós estamos gastando tempo com coisas fúteis? Por que preocupamos mais com coisas banais do que cuidar de pessoas? Por que levar as pessoas a conhecer a Jesus? Vocês estão entendendo? Está ficando claro? Eu estou conseguindo expressar esse meu sentimento. Nós não temos discipulado, irmãos. Inventamos desculpas para isso. Mas esse é o plano divino. Essa é a missão de Cristo. E por isso é a nossa missão. E se somos discípulos, nós precisamos então fazer essa missão. Fazer discípulos. Em nome de Jesus. Meu irmão, de maneira bem prática, reserve um tempo na semana, 1 hora, para que você possa estudar a Bíblia com uma pessoa ou um grupo. Larga o WhatsApp, larga o computador, larga a Netflix. Eu não estou dizendo para você tirar tempo da sua família. Estou dizendo para você tirar tempo do seu trabalho, das coisas que você às vezes não precisa fazer todos os dias. Não que você não possa ir uma vez por mês no cinema, mas reserve um tempo para estudar a palavra com alguém. Essa não é uma tarefa só do pastor, não. Chame alguém para você estudar a palavra. Seja constante nisso. Busque acompanhar alguém até ele estar pronto para fazer o mesmo. O que eu estou falando é muito sério. Não interrompa, não pare, continue, vá até o fim. Continue acompanhando, não deixe que as coisas o impeçam. Amados, toda vez que nós tentamos discipular, toda vez que nós tentamos fazer essa obra, acompanhar pessoas, ensinar os caminhos de Deus às pessoas, vai aparecer eventos, vai aparecer compromissos, o tempo vai ficar ruim, os dias serão chuvosos, vai aparecer tantas coisas para nos impedir. E por isso eu estou te pedindo, seja constante, persevere, acompanhe uma vida até o fim, até que ela seja capaz de acompanhar outra, em nome de Jesus. Renuncie às coisas supérfluas, ficou claro, ser discípulo é renunciar. Eu não sei com que você tem gastado tempo, mas comece a gastar tempo com coisas mais valorosas. Coloque um discipulado
como prioridade na sua vida. Não desperdice o seu tempo. Cumpra a sua missão. Ensine os caminhos do Senhor. E por fim, descanse e confie na presença real de Cristo, que te capacita e te traz sucesso. Só Jesus para nos dar sucesso. Só Jesus que trouxe sucesso àquele homem, o João. O Senhor João, o pescador simples, que plantou 6 igrejas. E se você crer e descansar e confiar nesse Jesus, você pode fazer obras muito maiores do que a do seu filho. Como sua cabeça, Deus. Deus, em nome de Jesus, nos faça, ó Pai, verdadeiros discípulos. Nós estamos sendo desafiados desde o primeiro sermão dessa série. Há muitas coisas que nós erramos, que nós não estamos cumprindo. E por isso nós te pedimos, ó Pai, nos ajude a cumprir essas coisas. A de fato, ó Deus, abrir mão das nossas vidas. A de fato, ó Deus, amar sacrificialmente, mas também, ó Pai, a fazer discípulos. Nos ajude a priorizar essa ordenança tão importante, tão especial, que é a missão que o Senhor deu a nós. Por favor, edifique a tua igreja. Pai, se alguém aqui não te conhece ainda, escutou hoje pela primeira vez a tua palavra, o teu evangelho, converte essa vida e faça discípulo. Ó Pai, e aqueles que te conhecem, mas a longo, ó Pai, estão inventando desculpas para serem verdadeiros discípulos. Ó Pai, que nesta noite o Senhor traga verdadeiro arrependimento, conversão, renúncia, transformação. Faça isso na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. E que ao sair daqui, ó Pai, nós possamos colocar em prática o que aprendemos. Que não seja apenas mais uma palavra pedindo para fazer coisas que a gente nem ligue amanhã. Tem misericórdia. Que nós possamos fazer discípulos amanhã, para a tua glória, para sempre. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as santas consolações do Espírito sejam sobre vós. Ouve o Senhor, hoje, para todos sempre.